Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Cora e no vídeo de hoje eu quero falar sobre missionário. Quem é missionário? O que é ser missionário? Bom, vamos lá. No mundo evangélico, infelizmente, as palavras estão sendo usadas de uma maneira diferente do que devia ser usado. Por exemplo, na Igreja de Cristo não existe cargo, existe função, existe trabalho. Por exemplo, pastor não é um cargo, pastor é uma função. Então, uma igreja, ela deveria ter um único pastor, o pastor e os auxiliares do pastor, pastores auxiliares. Mas nós vemos que, por exemplo, cantor nunca cuidou de um rebanho, mas ele é, às vezes, chamado de pastor, para ele ter uma função, um cargo na igreja. Não, não é isso. Missionário é a mesma coisa. Missionário passou a ser sinônimo de um cargo, não a função que ele exerce. Na igreja possui evangelistas, que é uma função. E evangelista é aquele que prega nas igrejas locais. Ele trabalha no evangelismo, ganhando almas para Jesus, pregando mensagem evangelística, às vezes com dons de cura. É uma maravilha isso. O evangelista prega aonde já está plantada a igreja. O missionário, diferente do evangelista, embora ele pregue a palavra, ele evangelize, ele tem a função de estabelecer a igreja. Então ele é mandado, é enviado para um local onde não possua a igreja e lá ele começa a igreja. Nós chamamos isso de plantar uma igreja, de iniciar do zero uma igreja. Então ele, além de evangelizar e trazer as pessoas para a igreja, trazer as pessoas para Cristo, ele precisa formar essas pessoas. Ele precisa ensinar essas pessoas para que elas se unam como igreja de Cristo e cresça ali. O apóstolo Paulo é um bom exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele saía plantando igrejas. Não é que ele ia fazer uma visita. Onde ele estava, por um tempo, ali ficava uma igreja plantada, um grupo de pessoas. Às vezes ele já deixava até com a liderança resolvida. Hoje, tem muitos missionários que nunca pastorearam uma igreja, que nunca plantaram uma igreja, nunca iniciaram um trabalho. Isso não é assim que a Bíblia nomeia o missionário. Primeiro, é função de todo aquele que nasceu de novo evangelizar e falar do amor de Cristo. Mas Deus escolhe uns para serem evangelistas, esse com dons, como foi Filipe, né? Filipe foi consagrado diácono, foi eleito diácono, mas o ministério dele, que Deus tinha dado para ele, era de evangelista, ele saiu pregando. Foi lá para Samaria pregar o evangelho. Agora, plantar uma igreja é função do missionário. Por isso, o missionário não pode ser qualquer um, não pode ser um neófito. Ele tem que ter alguma experiência com liderança da igreja, porque ele exerce a função pastor e evangelista ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele está evangelizando, mas ele também está pastoreando, ele está cuidando desse rebanho. Então não pode ser uma pessoa qualquer. E é interessante que a Bíblia mostra isso. Lá em Atos 13, o Espírito Santo separa 2 para as missões, para sair pregando o evangelho. E ele escolhe os 2 mais capacitados daquela igreja de Antioquia, que era Paulo e Barnabé. Barnabé era o que tinha consolidado aquela igreja. Barnabé foi lá para ver uma igreja que estava nascendo só com apenas gentios. E ele chegou lá, viu a graça de Deus e ele ficou ali ministrando a palavra, até que o Espírito Santo mandou que ele e Paulo saíssem pregando o evangelho e plantando igreja.
Missionário não é um cargo. Missionário é uma função. Pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, é função de todo aquele que nasceu de novo. Mas função de pregar o evangelho aonde o evangelho não foi pregado, plantar uma igreja onde não tem a igreja ainda, é a função do missionário. É aquele que está fazendo a obra do Senhor. E olha, eu louvo a Deus, porque o Brasil e outras igrejas pelo mundo afora têm missionários maravilhosos. Eu conheço algum deles. Eu conheço mulheres que são missionárias, que estão plantando igreja, homens que são missionários que estão plantando igreja. Eu tive uma experiência dessa, uma primeira experiência de consolidar um pequeno grupo e depois uma experiência de começar uma igreja do zero. Mas eu não sou missionário, eu sou pastor, eu sou um ensinador. Então, queridos, quem sabe Deus chamou você para isso? Tem gente esperando. Tem muitos povos pelo mundo aguardando que alguém vá falar de Jesus para eles. Aqui no Brasil, existem muitos povos indígenas que ainda não ouviram falar de Jesus. Existem muitas pequenas cidades que o evangelho não está consolidado. Tem lá 1, 2 igrejinhas ou mais, até 10 igrejas, mas não tem uma consolidação, um ensino, uma base que levante o povo. Precisa de missionários. Missionário é quase sinônimo de apóstolo, né? As pessoas não querem citar o apostolado nos nossos dias. E quando aceitam o apostolado como chefe de uma igreja. Não existe isso. Apóstolo é aquele que é enviado para plantar a igreja, é o missionário. Então eu espero que você se entregue a Deus para ser um missionário, para ir falar de Jesus para aqueles que nunca ouviram, para plantar uma igreja onde não tem igreja, para consolidar uma igreja que está começando e que está passando por dificuldade. Que Deus te abençoe, seja um missionário, renda-se a Deus, Ele vai te chamar, vai te capacitar, vai te enviar e você vai fazer a obra para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até mais.